E aí pessoal, mais um vídeo de aula de site xdtutorial.com. E nessa aula eu vou estar passando para vocês, essa é a nossa quarta aula do nosso curso de PHP, o básico, né, do PHP. E nessa aula aí eu vou estar passando para vocês sobre estruturas de controles, certo? Então, eu vou usar o mesmo arquivo aí da aula anterior, beleza? Estruturas de controle no PHP, elas são basicamente formadas por declarações condicionais e de looping. A declaração condicional if serve para você se uma determinada condição for verdadeira, você executar; se for falsa, você executar se for verdadeira, você executar um bloco de código; se for falsa, você não executar. Então, vamos fazer aqui na prática. Primeiro vamos criar aqui uma variável xd com uma string xdtutorial.com, instrução e informação a 14 caracteres de você. Então essa string vai ter essa variável aí vai ter um valor de um string com xdtutorial.com, instrução e informação a 14 caracteres de você. Então vamos criar aqui uma variável tutorial, que vai ser igual a 5, por exemplo. Então o que esse if vai olhar? Desculpa aí. O que esse if vai ver? Ele vai olhar se a variável tutorial igual, você já sabe. Então, ele vai olhar se essa variável tutorial é igual a 5. Se ela for igual a 5, ele vai executar o bloco de código que tiver entre as chaves, certo? Que tiver entre as chaves logo depois dos parênteses. Então ele vai executar aqui esse bloco de código, que vai mostrar a variável xd. Então, se for igual a 5, ele vai executar a variável xd. Como queremos uma variável aqui com valor vai ser igual a 5, então isso vai ser verdadeiro. Então ele vai realmente executar esse bloco de código. Vamos testar. Ó, mostrou direitinho. Então, e se não fosse igual a 5, vamos mudar aqui a variável. Se fosse igual a 6, a variável tutorial, ele não ia executar nada. F5 aqui, atualizei. Ele não ia executar nada. Então, ele ia executar. E para ele executar alguma coisa, se não for igual a 5, então você coloca um else, e ele vai executar tudo que tiver depois das chaves, logo depois entre as chaves, depois do else, certo? Então, se for falsa essa condição, ele vai executar o que tiver dentro das chaves, o bloco de código que tiver dentro das chaves logo depois do else. Sei nem se são chaves, tá, pessoal? Mas eu acho que dá pra ver como é o símbolo, né? Então, ele vai executar. Deu errado. Ele vai executar isso. Vamos salvar e ver. Ó, ele executou direitinho. Aquela condição ela não dava certo, ela era falsa. Então a variável tutorial não é igual a 5. E se a gente quiser, também é possível você chamar assim, criar outra condição. Se isso for falso, você também pode criar outra condição com if, dois parênteses, não, entre parênteses, você coloca, por exemplo, a variável tutorial foi igual a vamos ver agora uma coisa que dê certo, por exemplo, a 6. Foi igual a 6, ele vai executar tudo que tem dentro
das chaves. Então vamos mandar ele rodar aqui a nossa variável xd. E se for falso, else. Se você colocou um if aqui, então você pode colocar um else para se caso não for verdadeiro. Então entre chaves vai mandar mostrar o bloco de código. Deu errado de novo. Vamos agora atualizar e ver como ficou. Ele mostrou porque realmente deu certo, né? Então ele mostrou a frase que a gente mandou, que é o que está dentro da variável xd. Então se não fosse igual a 5, não fosse igual a 6, fosse... E se a... Eita. Pode também mudar aqui, mas se a variável xd não fosse... Se a variável tutorial não fosse igual a 6, fosse igual a 9, por exemplo. Ctrl S. Vamos lá no navegador. Atualizei. Ele mostra, deu errado de novo. Então, beleza. Deu certinho. Vamos a nossa... Então, de if, da condição if, isso é só, certo? Então vamos agora para uma chamada switch. Acho que é switch a pronúncia lá. Mas ela é assim, entendeu? Então ela faz então você tem que fazer, volta esse nominho, né, que eu não sei pronunciar, e entre parênteses você coloca a variável, por exemplo, já que a gente está criado aí, tutorial, certo? Então então aqui case 1, por exemplo, 2 pontos. Então o que ele faz? Se o que você colocou aqui, por exemplo, se for uma variável, foi igual a 1, ele vai mostrar uma linha de código, certo? Não precisa ser 1, acho que também pode ser string, certo? Então se o que você colocou entre parênteses for um resultado, tem um valor de 1, ele vai executar uma linha de código. Bote 2 pontos, certo? Senão vai dar errado. Senão ele vai dar errado. Então ele vai mandar aqui, se for igual a 1, é igual a 1. Break. Se for igual a 2 pontos, vai mandar mostrar é igual a 2 break. E se for igual a 3, não, case, sempre coloca o case, depois o valor que você quer ver se é igual. Foi igual a 3, volta 2 santos, hash é igual a 3, entendeu? E assim você pode fazer até cansar. Break. Também pode fazer o fault. O default é para você, se não for igual a nenhum desses, se não for nenhum desses, ele vai executar o que tiver, se for default, né? Então ele vai executar esse daqui, se não for nenhum deles. Não é nenhum deles. Certo? Então o que a gente fez aqui? Já tínhamos uma variável tutorial igual a 9. Então a gente olhou se ela não com o is, eu acho que é essa a pronúncia, a variável, colocamos a variável entre parênteses e depois abrimos chaves. Então mandamos ele olhar se o que está entre parênteses foi igual a 1,
ele vai executar essa linha de código. Se o que tá, e vai mandar um break. Break é para você fazer o que? Se por exemplo, se a variável tutorial fosse 1, ele vai executar isso daqui e parar por aqui. Se não tivesse o break, ele continuaria procurando o resto dos códigos. O resto ia ver se era igual a 3, ia ver se era, né? Ia ver se era igual a 2. E se não fosse, e se for, então o break serve para